Há pouco tempo, o site Ranking dos Políticos compilou uma lista classificando deputados e senadores do melhor ao pior. Quer saber quem são os 5 piores? Será que foi alguém que você votou? Assiste ao vídeo até o final que a gente vai te contar. Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai te contar quem são os top 5 piores políticos do Congresso Nacional. Logo logo a gente vai começar o ranking, mas antes você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não se esquece de dar o like se você curtir e compartilha esse vídeo, pra gente fazer o canal crescer ainda mais. Pra gente entender por que esses políticos foram classificados como ruins, a gente vai te explicar aqui os critérios que foram usados pelo site nessa classificação, beleza? O ranking dos políticos usou 5 critérios de avaliação para classificar todos esses políticos. Se liga nos critérios. O primeiro critério é a presença nas sessões. O percentual de faltas do parlamentar é comparado à média de faltas dos demais políticos. Cada 10% a mais de faltas que a pessoa tiver, perde-se 10 pontos. Cada 10% de faltas a menos, ganha-se 10 pontos. O segundo critério são os privilégios. Compara o valor gasto pelo político com a média de gasto dos demais parlamentares no mesmo período. A cada 10% de gastos acima da média, perde-se 10 pontos. A cada 10% de gastos abaixo da média dos parlamentares, ganha 10 pontos. O terceiro critério são os processos judiciais. Cada processo ou acusação grave contra o político remove 10 pontos. Processos com condenação têm peso triplo, ou seja, o político perde 30 pontos no ranking. Os processos justificativos dos parlamentares são avaliados pelo site em parceria com o escritório de advocacia. O quarto critério é a qualidade legislativa. Ela avalia como o parlamentar votou as leis mais relevantes a passar no Congresso. O valor da lei e os pontos atribuídos ao voto do político são definidos pelo Conselho de Avaliação de Leis do site, formado por diversos profissionais de formações variadas, que levam em conta principalmente o quanto a lei contribuiu para o combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício dos recursos públicos. E o quinto e último critério atribui pontos à renúncia de auxílios feitos pelo parlamentar, à formação universitária e à permanência no mesmo partido. Agora que a gente já explicou para você os critérios, vamos ao nosso top 5 dos piores políticos no Congresso Nacional. Em quinto lugar no nosso top e na posição 591 no ranking dos políticos, está o deputado federal Pedro Ukzai, pelo PT de Santa Catarina. Ele pontuou 311 pontos negativos pelo site. Pedro compareceu a 63 das 64 sessões do plenário, tendo apenas uma falta que não foi justificada pelo deputado. Já os pontos negativos, Pedro perdeu 5 pontos pelo gasto com a cota parlamentar, da qual usou quase R$200 mil, superando em mais de 30 mil a média de gasto dos outros parlamentares. O deputado ficou com menos 170 pontos pelos 10 processos judiciais listados no site Ranking dos Políticos e menos 160 pontos no quesito qualidade legislativa, tendo votado contra a MP da Liberdade Econômica, contra a reforma da Previdência nos 2 turnos e contra a emenda de devolução do fundo partidário. Mas até aí, nenhuma surpresa, não é mesmo? Mas surpreendente mesmo é o projeto de lei 7.246, no qual o deputado votou sim. O projeto obriga a venda de apenas uma unidade de sapato ou um par formado por sapatos de números distintos a pessoas com pés de tamanhos diferentes. Você não ouviu errado não, é isso aí mesmo. O cara foi eleito para propor e aprovar e avaliar leis que melhorem a vida da população de maneira geral, mas vota não para tudo que importa. Quando é para vender sapato avulso, o cara vai lá e vota sim. Não é brincadeira não. Em quarto lugar, no top 5, na posição 592 no ranking, está o deputado federal Manuel Marcos, pelo PRB do Acre, com menos 429 pontos. O deputado compareceu a 62 sessões do plenário. Também ganhou pontos por permanecer no mesmo partido e ter renunciado à aposentadoria especial, além de perder um ponto por ter solicitado a emissão de um passaporte diplomático para um dependente. Sem dúvida, o que levou o deputado Manuel Marcos a estar na posição 592 no ranking dos políticos foi o quesito processos judiciais, que rendeu 500 pontos negativos para o deputado, que está sendo diretamente investigado pela Operação Santinhos
deflagrada em dezembro de 2018 pela Polícia Federal no Acre. Segundo a PF, o deputado comprou votos com dinheiro de Caixa 2. O deputado chegou a ser preso em dezembro, mas foi solto alguns dias depois. Em terceiro lugar, no nosso top, na posição 593 no ranking dos políticos, está o deputado federal Herculano Passos, do MDB de São Paulo, com 598 pontos negativos. Vamos ver como que o Herculano chegou nessa pontuação. Os únicos pontos positivos do deputado foram referentes à qualidade legislativa, já que ele votou a favor da MP da Liberdade Econômica e do PL, que permite 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas. O deputado Herculano votou sim nos 2 turnos da reforma da Previdência também. O ranking dos políticos deu 8 pontos negativos para o deputado por ter comparecido a 59 das sessões do plenário, tendo apenas 5 faltas não justificadas. O deputado gastou pouco mais de R$ 161 mil da cota parlamentar, ficando bem perto da média de gastos do total dos parlamentares do Congresso Nacional. O que jogou o deputado Herculano lá para baixo no ranking foi mais uma vez o quesito de processos judiciais. Os 35 processos e condenações, a maioria por improbidade administrativa, renderam ao deputado 640 pontos negativos, o que fez com que ele seja o terceiro pior parlamentar, segundo o ranking dos políticos. Em segundo lugar, no top 5 e na posição 594 do ranking, está o velho conhecido nosso Aécio Neves, deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais. Aécio atingiu menos 708 pontos no ranking. Aécio ganhou 13 pontos por assiduidade, pois segundo o site Ranking dos Políticos, ele compareceu a todas as 64 sessões do plenário. Ganhou 1 ponto por ter gasto um pouquinho menos que a média dos parlamentares da cota e também ganhou 25 pontos por sua qualidade legislativa, tendo votado a favor da reforma da Previdência nos 2 turnos e também da MP da Liberdade Econômica. E é claro que ele votou contra a devolução do fundo partidário, como a gente já esperava. O que catapultou Aécio para o segundo lugar do ranking dos piores parlamentares foi a Lava Jato e toda a questão da propina da JBS. Em uma delação premiada, o empresário Joesley Batista entregou uma gravação de 30 minutos, no qual o então senador e presidente nacional do PSDB pede R$ 2 milhões para supostamente pagar sua defesa na Operação Lava Jato. Ele foi então acusado de corrupção passiva e obstrução da justiça. O STF determinou seu afastamento do Senado, recolhimento noturno e entrega do passaporte à Justiça. Mas o Senado derrubou a decisão por 44 contra 26 votos e Aécio pôde retomar suas atividades parlamentares. Aécio hoje segue como deputado federal eleito pelo estado de Minas Gerais. E em primeiro lugar, no nosso top 5, na posição 595 do ranking dos políticos, com a proeza de 945 pontos negativos, está o senador Assir Gugarx, do PDT de Roraima. Vamos primeiro falar dos pontos positivos do senador. Ele ganhou 6 pontos por assiduidade, comparecendo a 36 das 41 sessões do plenário. Como a gente já falou aqui, a média da cota parlamentar gasta por congressista foi de quase R$ 160 mil. E como o senador gastou pouco mais de 116 mil, ele ganhou 5 pontos. Também ganhou pontos tendo votado a favor do PL da criação de empresas simples, de crédito e do PL de cadastro positivo. Mas o que quebrou o nosso senador no ranking e fez com que ele ocupasse a primeira posição no ranking dos políticos como o pior parlamentar até agora foi no quesito processos judiciais, ou, no caso dele, a condenação de fato. Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, no período de 2003 a 2004, o senador teria obtido financiamento fraudulento no Banco da Amazônia para renovar a frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte na qual ele mesmo era o gestor. Dos R$1,5 milhão liberados, o senador foi acusado de se apropriar de 525 mil. Com o restante, teria comprado ônibus velho, contrariando o motivo dado no pedido do empréstimo, que era para a compra de ônibus novos, e depois prestou contas com notas fiscais falsas. Assir era candidato ao governo de Rondônia, mas por causa da lei da ficha limpa, sua candidatura foi indeferida. Ele foi condenado pelo STF a 4 anos e meio de prisão no regime semiaberto por crimes financeiros. Mas como a condenação aconteceu em setembro do ano passado, o Supremo não expediu mandato de prisão por causa da vedação do período eleitoral, que proíbe prisão de candidatos, exceto em flagrante.
O STF não decidiu sobre a manutenção do cargo de Assir e ele continua sendo senador e comparecendo ao Senado no horário permitido pela sentença judicial. A situação mais bizarra do senador foi que recentemente ele fez um pedido à Justiça do Distrito Federal para viajar de férias para o Caribe. E o mais impressionante é que autorizaram, mas o passeio foi cancelado porque o Supremo revogou a viagem do senador e da sua família para Aruba. Agora que você já sabe os 5 piores políticos do Brasil pelo ranking dos políticos, conta aqui pra gente quem mais você botaria nessa lista. E aí, curtiu nossa explicação? Dá um like e compartilha com a galera para todo mundo ficar por dentro das barbaridades que esses parlamentares fazem. Votou em alguém que apareceu aqui ou tem alguma ideia para um vídeo? Conta pra gente nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo. Volta. Molhei tudo aqui.